meus alunos, falaremos de estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é um dos elementos que acabam por caracterizar o empresário, no sentido de que lá no artigo 966 do Código Civil, nós vimos que empresário é aquele que exerce atividade profissional, econômica, organizada para a produção e circulação de bens e serviços. A organização ela é estabelecida através da conjunção de alguns fatores de produção e, nesse sentido, ele requer que haja um estabelecimento empresarial associado à atividade do empresário. O estabelecimento empresarial, para além daquele conceito que temos sobre o local onde se exerce a atividade, ele é muito mais do que isso. E nós encontramos o conceito no artigo 1142 do Código Civil, que ipsis literis vai tratar do estabelecimento da seguinte forma. Artigo 1142. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Quando se trata de conjunto de bens, ele supera aquela nossa noção de que estabelecimento se limita ao local onde se exerce a atividade empresária. E podemos dizer mais. Estabelecimento empresarial, ele tanto vai atingir o conjunto de bens corpóreos, ou seja, aquele que nós podemos ver, aquele que nós podemos pegar, aquele que nós podemos ter, realmente tem um corpo concreto, como também os bens incorpóreos. E o que seriam bens incorpóreos? São elementos que estão associados com o estabelecimento empresarial, que nós não temos corpo, não temos uma forma concreta de demonstração, mas que possuem valores econômicos. Vou falar um pouquinho mais sobre esses elementos incorpóreos que compõem o estabelecimento empresarial. E por um lado, nós temos os bens corpóreos, assim designados, aqueles que nós podemos ver como mercadorias, equipamentos, maquinários, insumos, etc. Nós temos, por outro, os bens incorpóreos. Esses elementos, eles não podem ser corporificados porque eles se valoram através da prática ou através de direitos que são garantidos a partir da criação. Vou falar do primeiro deles, título de estabelecimento. O título de estabelecimento é aquele elemento que nós antes chamávamos de nome fantasia. É realmente aquele nome pelo qual reconhecemos o estabelecimento. E ele possui valor econômico no sentido de que, a partir do momento que se cria um nome para aquele estabelecimento, valora-se no sentido de que passa a ser referência para os seus consumidores. Nós temos vários lugares em que nós temos referência, inclusive para destacar se aquele é um lugar ou não, que se realmente há uma qualidade ou que mercadoria é oferecida, ou seja, nós temos referência e memória, né, em relação àquela denominação que foi escolhida para ser o título de estabelecimento. Exemplo, eu posso ter como título de estabelecimento a Padaria Pão Doce. Padaria Pão Doce não é o nome do empresário, é um título que se deu ao estabelecimento. Vamos supor que a Padaria Pão Doce, ela é o estabelecimento da sociedade empresária Padaria Pão Doce Limitada. Este é o nome empresarial, este não tem valor econômico. O que tem valor econômico é a Padaria Pão Doce. E valor econômico no sentido de que, se houver uma avaliação do seu estabelecimento, a condição de poder utilizá-la, de poder permanecer com esse título de estabelecimento, ele pode agregar um maior valor a este. É a hipótese da Padaria Pão Doce Limitada querer alienar esta padaria para outra pessoa e permitir que esta outra pessoa continue se utilizando do título de estabelecimento Padaria Pão Doce. Pode-se cobrar mais por isso? Pode. Pode, porque os consumidores já estão associados com aquele nome, já é uma referência. A mesma coisa acontece com o ponto empresarial. Ponto empresarial a gente também chama de fundo de comércio, e ele tem relação com a associação que se tem em relação àquela atividade naquele local.
como se fosse já uma referência quando o consumidor pensa em contratar serviços, em realizar comércio, em realizar as compras, e lembra-se que naquele local tem. O ponto empresarial, no entanto, ele não tem muita regulamentação. Ele tem alguma coisa prevista na lei de locações, na parte das locações não residenciais. Contudo, o ponto empresarial é um elemento a se considerar, inclusive porque ele pode fundamentar pedidos de renovação compulsória de contratos de locação. Isso quando o empresário é locatário e ele, por ter valorado aquele local com seu fundo de comércio, ou seja, com o valor agregado que ele traduz tendo em vista as atividades que ele realizou naquele local, ele pode pedir uma renovação compulsória da contrato de locação. Outros bens incorpóreos que nós podemos citar é a titularização de patentes de invenção, de registro de marcas. Esses são propriedades que se reconhece que têm registros em órgão próprio e que podem sim ser negociados, inclusive no momento de se valorar aquele estabelecimento que tem para o seu titular um direito sobre aquilo que se cria. Então, bens incorpóreos também fazem parte do estabelecimento empresarial. O que não faz parte do estabelecimento é a clientela. Clientela, obviamente, que é algo a ser valorado, considerado no momento de uma negociação em que se está estabelecendo valor para aquele estabelecimento. Mas não é um bem. Não é um bem porque esse bem não pode ser negociado, e sim apenas um elemento a ser considerado na hora da sua avaliação. Outra coisa muito importante no que diz respeito ao estabelecimento empresarial é que não se confunde os bens não destinados à atividade empresarial. Vamos nos ater àquela hipótese anterior. Padaria Pão Doce Limitada. O que ela tem no seu estabelecimento empresarial? As suas prateleiras, os seus computadores, a sua matéria-prima, o seu estoque, a frota de veículos, supostamente. Ela tem um título de estabelecimento, ela tem uma valoração do seu fundo de comércio, ou seja, o ponto empresarial. Ela pode até ter tido um registro de marca. Isso tudo compõe o seu estabelecimento. Agora eu pergunto a vocês, ela poderia também comprar uma chácara? A Padaria Pão Doce Limitada, sujeito de direito, pessoa jurídica, pode comprar uma chácara? Pode comprar um apartamento para investimento? Pode comprar, de repente, um veículo não para realizar entregas? Sim, ela pode. Contudo, todos os bens que não são destinados à atividade empresarial, estes não fazem parte do estabelecimento empresarial. Fazem parte do patrimônio daquela pessoa jurídica. Inclusive, se houver cobranças e não houver pagamentos, esses bens também podem ser atingidos, mas não fazem parte do estabelecimento empresarial. Por quê? Porque ao se definir no artigo 1142 do Código Civil o que é estabelecimento empresarial, foi muito claro quando disse que somente aqueles bens destinados à atividade empresarial. O que não é destinado não faz parte do estabelecimento. No final das contas, que diferença faz isso? A diferença vem agora. Os negócios jurídicos que se faz com estabelecimento empresarial, eles têm regras próprias, além daquelas que são exigidas para todos os tipos de negociações. Elas também precisam seguir regras que dão maior publicidade na sua execução. Portanto, aqui nós nos remetemos à ideia de que, sendo estabelecimento empresarial muitas vezes algo que diz respeito a uma coletividade de pessoas, junto com o princípio da continuidade da empresa, porque isso está inserido dentro do interesse coletivo, existe maior exigência em relação àquilo que se precisa para valer negócios jurídicos, principalmente quanto a arrendamento, e arrendamento, entenda-se, uma locação do estabelecimento, quanto ao usufruto
do estabelecimento e principalmente em relação à venda do estabelecimento empresarial. A venda do estabelecimento, ele significa a venda de um empresário daquele estabelecimento para outro empresário, ou seja, muda-se o titular do estabelecimento, não apenas a mudança do quadro societário, isso é importante relembrar, nós estaríamos falando de coisas diferentes. Pois bem, nós temos no artigo 1143 e 1144 a regulação sobre essas exigências. Primeiramente, os negócios jurídicos que sejam compatíveis com o estabelecimento empresarial, sejam eles translativos ou constitutivos, ou seja, translativos, aquele que transfere a propriedade, constitutivo, aqueles que impõem algum direito, estes só vão ter validade se averbados na junta comercial, ou seja, se averbados à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária na junta comercial. Mais um detalhe, precisa ser publicado na imprensa oficial. Nós temos algumas exceções legais, como nos casos dos MEs e EPPs, que dispensam a publicação. Mas, via de regra, esses negócios jurídicos que envolvem estabelecimento empresarial precisam de averbação à margem da inscrição do empresário, sociedade empresária, e precisam ser publicados na imprensa oficial, entenda-se, do Estado. Ok? É muito importante também relembrar que, não sendo bem que faz parte do estabelecimento, porque não destinado à atividade, eles não precisam desses requisitos para poder realizar negócios jurídicos. E a outra questão que é muito importante é no que diz respeito à venda, ou seja, a alienação do estabelecimento empresarial. A alienação do estabelecimento a gente chama de trespasse ou transpasse. E vai funcionar da seguinte forma: quando existe pretensão de realizar a venda de um estabelecimento, o empresário que quer vender, que a gente chama de alienante, ele precisa cuidar dos credores. Ou ele paga todo mundo, e aí não tem mais credor, ou ele reserva bens para pagar todo mundo, ou seja, vende o estabelecimento, mas fica com bens suficiente para pagá-los. Se não acontecer nem o primeiro caso, nem o segundo caso, ele precisa notificar todos os credores de que está pretendendo realizar a alienação do estabelecimento empresarial. Esta notificação, ela é dado 30 dias de prazo para que esses credores se manifestem. Se não se manifestarem, nós temos uma concordância tácita. Se eles não concordarem, acaba interferindo na validade desta alienação. E por que eles concordariam? Eles poderiam concordar porque quem está comprando o estabelecimento está assumindo as dívidas daquele que está vendendo. Então, nós temos ali no artigo 1145 o resguardo dos interesses dos credores, que diz nos seguintes termos, né, no artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Não fez a notificação, o que acontece? Invalida, torna ineficaz o ato da alienação que porventura tenha sido realizado, certo? Além disso, lá na Lei 11.101 de 2005, vai tratar desta hipótese como um ato de falência. É possível, simplesmente porque não realizou a notificação dos credores, ter contra si a decretação da falência do alienante. Tudo bem? Bom, tem mais uma questão. Se existe essa garantia, como que ela vai funcionar? A garantia aos credores de que esta venda não vai interferir nos direitos de crédito é que quem está comprando está assumindo todos os débitos anteriores à transferência
desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. A partir quanto aos créditos que já venceram da data da publicação que foi feito o contrato. Mas, se na data da publicação tinha dívidas que ainda não estavam vencidas, 1 ano a partir do vencimento. Em outras palavras, o que eu estou contando a vocês é o seguinte, que quando se tem a venda de um estabelecimento empresarial para outro empresário, os dois vão continuar obrigados ao pagamento por 1 ano, o alienante, certo? Ele vai continuar solidariamente obrigado com quem comprou por 1 ano. A diferença está se a dívida que nós estamos falando, que não foi paga, é vencida ou vincenda, ou seja, não está vencida no dia da publicação do contrato, que, como vocês já viram, o contrato precisa ser publicado. Se a gente estiver falando de dívidas que já tinham sido vencidas e não tinham sido pagas, e já está publicado o contrato, neste caso, a obrigação de quem vendeu o estabelecimento, ela é mantida por 1 ano desta publicação. Vamos supor, houve uma publicação no dia 10 de outubro de 2022. O alienante vai responder solidariamente com o adquirente por 1 ano. Ou seja, quem não recebeu pode ajuizar a ação de cobrança ou executória, conforme for o título, conforme for o documento de cobrança. Ele vai poder ajuizar uma ação dentro de 1 ano, ou seja, até 10 de outubro de 2023, incluindo ambos no polo passivo, ou seja, ambos como devedores. Agora, se na publicação essa dívida ainda não venceu, ainda nem era exigível, então não podia nem reclamar, e não foi paga posteriormente, este 1 ano ele começa da data do vencimento. Suposição: foi publicado dia 10 de outubro de 2022. A dívida vence em 1º de novembro de 2022. A obrigação solidária de quem vendeu o estabelecimento dura até 1º de novembro de 2023. Ok? Então é muito importante saber da diferença dessa venda, até por conta de fazer orientações àquele que pretende comprar um estabelecimento empresarial. O que a gente chama de assumir dívidas é uma sucessão. É uma sucessão como devedor dessas pessoas. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque não é a mesma regra que se aplica quando a gente trata de débitos trabalhistas ou débitos tributários. Em relação aos débitos trabalhistas, vamos supor que quem está vendendo o estabelecimento não tenha pago algumas verbas trabalhistas. E nós temos na legislação pertinente, na legislação específica do trabalho, em seus artigos 10 e 448 da CLT, disposições que vão para além dessas garantias do artigo 1146 do Código Civil. Artigo 10 e artigo 448, basicamente, eles vão nos traduzir a necessidade de que se preservem os direitos dos trabalhadores independente das mudanças estruturais, das mudanças societárias, das mudanças que porventura tenham ocorrido. Basicamente, quando existe débito trabalhista que não tenha sido pago pelo alienante, ele vai ser assumido por quem comprou o estabelecimento, mesmo que não contabilizado? A resposta é positiva. Nós temos, inclusive, uma alteração do artigo 448 da CLT, que foi inserida no nosso ordenamento em 2017, junto com a reforma trabalhista, e que inseriu o seguinte artigo 448A, dizendo que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Até aí tudo bem, ou seja, se de repente o alienante, que vendeu o estabelecimento não pagou as dívidas, a mudança não vai afetar esse direito em relação ao trabalhador que não recebeu. Ele diz o seguinte,
que as dívidas não pagas pelo alienante, elas vão ser assumidas pelo sucessor, ou seja, serão assumidas por quem comprou o estabelecimento. 448A, além de dizer que caracterizada a sucessão empresarial dos empregadores, previstas nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A partir daí, o que a lei está dizendo é que quem comprou o estabelecimento está assumindo a totalidade da dívida, a ponto de se pensar que sequer poderia cobrar do antecessor, certo? A exceção, que está no parágrafo único, é de que, se caracterizado fraude na transferência, aí sim ambos respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas não pagas. Há um entendimento que diz o seguinte: quando o empregado ele continua trabalhando depois dessa venda, ou seja, ele era empregado do alienante e acaba trabalhando para o adquirente, se nós formos ver a letra da lei, quem vai responder exclusivamente por isso é o adquirente, né? Quem comprou o estabelecimento. Agora, quando a gente tem um empregado que não continua trabalhando, né? Ele não fez essa transição de prestação de serviços para quem comprou, aí, curiosamente, se entende que os dois respondem, mas por outra razão. A razão de que o ativo, ou seja, o patrimônio, foi para o adquirente, né? Ele foi transmitido ao adquirente todos os bens que eram do alienante, pelo menos parte desses bens. E é por esta razão que se tem entendido que no caso do empregado que não chegou a trabalhar para o adquirente, ele poderá cobrar de ambos. É um pouco curioso, porque me parece um pouco desproporcional em relação ao empregado que continuou o trabalho para quem comprou. E agora vamos falar dos direitos tributários. Não se pode dizer que os débitos tributários eles se limitam à previsão do artigo 1146, porque tem de se observar o artigo 133 do Código Tributário Nacional, que mais ou menos vai dizer o seguinte: quando a transferência de estabelecimento de uma pessoa para outra, quem vai assumir débitos tributários pendentes e gerados à época anterior a esta venda? A resposta é depende. E depende do quê? Se o adquirente ele realmente se sucede em dívidas tributárias geradas com ou sem o seu conhecimento pelo alienante, ele vai responder exclusivamente por essa dívida se o alienante, quem vendeu, não continuar em atividade empresarial. Ou seja, se quem vendeu cessar suas atividades e quem comprou está assumindo as suas dívidas, no que diz respeito aos tributários, e aí considere-se os impostos, as taxas, as contribuições não pagas, ele está assumindo exclusivamente. Não tem o credor tributário obrigação de buscar essa dívida antes do alienante, que foi quem realmente gerou aquele débito. Ao contrário, se houver continuação da atividade do alienante do estabelecimento em outro endereço, em outra cidade, ou se ele recomeçar 6 meses depois da venda ter ocorrido, neste caso haverá a obrigação primeira do devedor, como devedor principal do alienante, me desculpem, e somente a responsabilidade subsidiária do adquirente, certo? Dispõe o artigo 133 do CTN, Código Tributário Nacional. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. 2. Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Vale destacar a possibilidade ou não de fazer concorrência com quem negociou com o empresário que era o titular do estabelecimento. A regra é: quem vende estabelecimento não faz concorrência com quem comprou o estabelecimento por pelo menos 5 anos. Artigo 1147 do Código Civil assim dispõe: não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Agora, pode ter autorização expressa? Pode-se dispor diferente no contrato entre eles? Pode aumentar, diminuir ou dispensar esse prazo? Sim, com certeza. Mas se nada for dito, vale o que está no artigo 1147, a impossibilidade de se estabelecer concorrência com quem comprou o estabelecimento por pelo menos 5 anos. No que diz respeito ao usufruto e arrendamento, também é proibida a concorrência durante o período que durar o contrato. Isso está no artigo 1147 também, mas no seu parágrafo único, quando diz que no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Certo? Lembrando ainda, pessoal, que quando existe essa venda, né, essa transferência, o adquirente ele fica subrogado nos contratos de quem estava com o estabelecimento. O que quer dizer isso? Ele assume os contratos que estavam com ele, a não ser que sejam contratos de natureza personalíssima. O que significa isso? Que sejam contratos que só podem ser tratados com aquela pessoa, que a gente chama de intuito personae. E também os créditos, assim como os débitos vêm para quem comprou, os créditos também. Então existe uma cessão de créditos, uma subrogação na condição de credor em relação àqueles que deviam para quem era o dono do estabelecimento empresarial que foi vendido. Ok? Então, pessoal, essa é só uma base para o estabelecimento empresarial, que eu acho que é importante que vocês conheçam, que vocês entendam. E qualquer dúvida fica à disposição, né, pelo Classroom ou qualquer outro meio que nós tivermos para conversarmos. Fiquem bem e até mais.